Oi, sou Silvio Ramos e aqui é o Cirurgião Artista. Estou aqui com o roteiro de hoje e hoje nós vamos trabalhar duas perguntas. A pergunta o que e como. O que será tratado no Cirurgião Artista e como será tratado dentro da nossa programação. A gente viu que o pensamento analítico e cartesiano ele bloqueia a criatividade. Então a gente vai ver vai aprender que a criatividade ela é composta pela forma de abordagem da situação, é composta pela percepção, é composta pela integração de conhecimentos diversos e é composta pela ação. Então, a criatividade é através da forma de abordagem, da percepção, da integração de conhecimentos diversos e da ação em relação a isso. A gente vai aprender hoje, você vai aprender hoje a sentir que você tem duas formas principais de percepção. Você tem a forma de percepção verbal e mais analítica, e você tem uma forma de percepção mais criativa, menos verbal ou não verbal. Você vai sentir, vai ter essa sensação enquanto faz os exercícios. E os exercícios de hoje, eles são fundamentados, são dois exercícios, e eles são fundamentados no famoso desenho vaso-rosto, ou rosto-vaso, dependendo da literatura que você vai procurar. Eu vou colocar aqui a imagem para vocês saberem o que eu estou falando. Então você vai fazer primeiro um lado do desenho, e esse lado que você vai desenhar vai ser o lado contrário da mão que você usa. Por exemplo, se você usa a mão direita, você vai desenhar o lado esquerdo do desenho. E o primeiro desenho que você vai fazer na sequência, ou seja, do outro lado, o primeiro desenho do outro lado que você vai fazer, você vai pensar que é um rosto que você está desenhando. Você vai desenhar imaginando a testa, você vai desenhar imaginando o nariz e falando, verbalizando. Nariz, lábio, queixo, pescoço. Pode fazer isso umas 2, 3 vezes no papel. Em um outro papel agora você vai desenhar a mesma coisa, um lado, contrário à sua mão. Só que quando você for desenhar o outro lado, que aí é que está a grande pegada desse exercício, você não vai falar nem pensar que está desenhando uma testa, um nariz, um lábio. Você vai se preocupar simplesmente em fazer o desenho de forma especular, ou seja, de forma espelhada. O que você está percebendo desse lado, você vai reproduzir do outro lado como um espelho. Você está desenhando um lado do vaso, não deixe o seu cérebro dizer que é uma testa, não deixe o seu cérebro dizer que é um nariz, não deixe o seu cérebro dizer que são os lábios. Ele vai tentar fazer isso com você. O seu lado analítico, o seu lado mais executivo, ele vai dizer, para com isso, cara, vai lá, desenhe uma testa, você já viu que é uma testa? Não se preocupe com isso. Os detalhes são pontas, não é a entrada do lábio, é uma ponta para fora, outra ponta para dentro, mas nem isso você vai verbalizar. Não vai dizer que aqui é uma ponta, não diga nada. Só olhe, deixe o seu cérebro se comunicar com a sua mão. E você vai começar a ver que em um certo momento do desenho, você às vezes dá uma travada. Você não sabe se sua mão tem que ir para um lado ou para o outro, você começa a ter uma leve fadiga mental. Nesse momento você está percebendo que você tem duas formas de análise. A forma que está sendo trabalhada aí está desbloqueando, por isso que dá essa epifania, essa percepção de aprendizado novo. Você está aprendendo que o seu cérebro percebe as coisas de forma diferente. Tá? Então brigue com ele, faça o desenho de forma espelhada, sem se preocupar com a anatomia. Você vai perceber que isso vai começar a lhe fazer perceber outras coisas de formas diferentes. Ok? Um abraço.